Retornando aqui com Redação no Ar para falar de um projeto que vem sendo desenvolvido há alguns anos já no Colégio Martin Luther. Estivemos na semana passada aqui falando com o professor do Colégio Martin Luther, o Dario Delavaldo, para abordar nesse ano a questão do livro 21 lições para o século XXI e alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos. Eles tiveram aí na semana passada para ler o livro, depois começaram a apresentar alguns alunos, alguns projetos, alguns trabalhos a partir de quinta-feira e culminou com segunda e terça as últimas atividades, inclusive com um júri popular. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio, além do Dario Delavaldo, os alunos do Colégio Martin Luther, a Ana Carolina Peter, a Maria Eduarda Grolli, a Ana Carolina Lagman e também o Lucas Egervard. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Bem-vindos aqui à Rádio Independente. Pode ser um conjunto primeiro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bem, professor Dario Delavaldo, acho que começamos mais uma vez contigo para falar um pouco desse projeto que agora sim ele foi desenvolvido. Quero saber, de antemão, que primeiro que você retome, aquilo que foi feito no colégio, um pouco do projeto em si, mas também se o resultado, aquele que foi apresentado pelos estudantes, foi satisfatório, é aquilo que vocês imaginavam também. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes. Sim, sempre quando a gente trabalha com um projeto de leitura, ele tem sempre as suas garantias de que alguma coisa a gente deixa como legado, né? E o projeto, mais uma vez, ele deixou aí vários legados dentro da sociedade, dentro da comunidade estrelense, dentro da comunidade escolar. E foi muito importante porque desenvolveu a criticidade, a cidadania, o respeito ao próximo. Isso tudo foi trabalhado dentro do projeto Leitura do livro 21 lições para o século XXI. Aquilo que a gente esperava, do projeto, ele foi alcançado. Óbvio que algumas coisas ainda a gente vai agregar nos próximos projetos, entre eles uma maior efetividade do projeto em avaliações dentro da sociedade estrelense, dentro da comunidade, o que a gente pode fazer a partir da leitura e da intervenção social, acho que isso é bem importante, mas isso é uma construção que a gente ainda vai ter. Mas o olhar de criticidade, o olhar da ampliação da cidadania, isso ficou muito marcado pelo livro, porque o livro ele traz esses desafios, especialmente desafios voltados à questão da tecnologia, desafios voltados à questão de uma nova leitura sobre a educação, uma nova leitura sobre a imigração, enfim. Os alunos vão falar um pouquinho sobre isso agora, sobre essas atividades, e a gente está muito feliz com o que aconteceu por lá. A idade de vocês? Uns 15 e 16. 15 e 16 anos. Bom, Marcelo, acho que vamos lá então conversar com elas, Vamos lá. É importante citar para quem nos acompanha que, antes de entrarmos no ar, professor, cada aluno escolheu um quesito para citar. E a gente vai começar com a Ana Peter, correto? E eu sei que é podcast. E eu me interessei muito por este assunto. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Sim, foi muito interessante esse podcast. Na escola, a gente tinha 4 temas diferentes, como eram 4 equipes. A gente falou de religião, um pouco mais voltado para grupos religiosos, uma parte da ignorância também do ser humano. Também falamos de educação, de comunidade e de desemprego. Nesses temas, cada grupo abordou o seu. O meu grupo, a gente falou um pouco mais sobre religião. Então, eu vou falar um pouco no pensamento do Harari, na verdade, que é o escritor do livro que a gente leu. O Harari, ele pensa muito que devemos, sim, respeitar todas as religiões, mas também a gente tem que compreender o conhecimento e a cabeça como funciona do ser humano. Muitas vezes, a gente não consegue compreender como o mundo funciona por causa da ignorância. E a ignorância, ele trata muito também por ser uma parte que acompanha sempre a nossa vida, mas a gente tem que tentar sempre amenizar ela, mesmo que ela seja inevitável, porque muitas vezes, na verdade, ninguém entende ao certo o que está acontecendo no mundo por causa dessa parte. Vocês ficaram mais no que disse o escritor, o Harari, ou vocês também acabaram aprofundando, debatendo, contradizendo, contrariando aquilo que ele falou, ou todo mundo concordou? E como é que foi esse podcast, Quanto tempo foi, Já está um pouco acostumado até para falar no microfone aqui, então já fez um podcast aí? A gente
O tempo eu acho que era 8 a 10 minutos. E, na verdade, o meu grupo ficou um pouco mais no pensamento do Harari, assim, e a gente discutiu ele no podcast. E a gente também falou sobre um pouco das religiões, o que cada um pensava, como é que elas se comunicavam, mais ou menos isso. É que é um assunto bastante polêmico a religião, né? Então, hoje, especialmente nos dias de hoje, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai abordar esses assuntos. E, obviamente, que o respeito ao próximo é o primeiro passo para que a gente possa chegar mais próximo daquilo que a gente quer como um todo. A gente vê, por exemplo, hoje o Estado de Israel, né, que tem uma situação bastante delicada ali com o mundo árabe, né? Árabes e judeus estão brigando há muito tempo, ou discutindo há muito tempo, dentro de uma questão religiosa. Então, o Harari ele vem justamente para buscar entender um pouco desse processo todo e compreender de que nós não estamos aqui, cada um lutando pelo seu, mas cada um está dentro de um contexto que é o coletivo, né? E que tem que prevalecer. Então, é bem importante esse olhar humanitário, mas sabemos também das questões que envolvem a cultura de cada religião, a discussão que isso tem que ser feito, mas sempre respeitando o próximo, sempre respeitando a posição que o outro tem, né? Essa liberdade de se expressar ela é muito importante. E a gente vê mortes, inclusive, né, por conta de disputas, de discussões religiosas, aí algo que realmente para nós aqui no Brasil, que bom que não acontece, né? Ou se acontece em escala bem menor e muitas vezes nem se toma conhecimento. Imigração, quem é que vai falar mesmo? Eu, Maria Eduarda. Aqui, Maria Eduarda Grolli. O que vocês abordaram sobre a imigração, que também é um tema bem importante abordado aí no livro? Boa tarde a todos. Primeiramente, o livro ele traz um capítulo específico dentro desses 21 capítulos. Ele traz um específico sobre imigração e o Harari ele gosta muito de tratar sobre uma sociedade global. E ele fala muito sobre imigração no quesito de que a gente tem que aceitar não como eles, como os imigrantes, mas como parte da nossa comunidade. E no projeto a gente teve uma atividade específica sobre imigração, que foi proposta pelo professor Dario, onde cada uma das 4 equipes tinha que trazer um imigrante, mais especificamente do Haiti, Venezuela, que é mais comum aqui no Brasil. É basicamente isso. Que legal, porque a gente vive isso aqui, né? A gente tem vivido cada vez mais, a gente vê, muito se falava dos haitianos, mas hoje em dia tem imigrantes de diversas nacionalidades aqui. Eu estive recentemente em Dubai e lá se fala de pessoas de mais de 200 diferentes nações. Então, uma pessoa anda toda coberta, só com os olhos de fora e é normal. O outro anda com bermuda e é normal. Então, todo mundo se respeita. Aqui vocês acham que a gente olha de igual para igual para os nossos imigrantes, para aqueles que vieram de outros países, especialmente o nosso Vale Taquari, que tem uma cultura mais, né, e um povo mais germânico, um povo mais italiano? O Harari ele trata no livro também como o preconceito, ele impregnado não como racismo ou desses padrões preconceituosos, ele trata sobre a cultura dentro da pessoa que acaba sendo meio intolerante com as pessoas por uma coisa já enraizada em ti, não como um preconceito de fato. Ele fala bastante sobre esse negócio de emprego e tal, com pessoas imigrantes ou pessoas negras que acaba, muitas vezes, se tu tem um participante branco ou uma mulher negra se candidatando para tua vaga de emprego, tu vai optar pelo branco não por um preconceito em si, mas por uma cultura enraizada em ti. Eu acredito que aqui em Estrela, aqui no Vale, não seja tão evidente esses casos, mas eu acho que no Brasil ainda é uma coisa bastante forte, essa cultura que a gente tem em nós, de tratar como diferentes, como eles, e não como nós, como parte da nossa comunidade. Eu até um pouco discordo da Grolli, no sentido de que aqui nós não temos. Eu acho que aqui temos sim, a gente vive num vale do Taquari que é de uma imigração alemã e italiana muito forte, né? E tem esse conservadorismo, tem uma segregação que às vezes é velada e por isso que às vezes confunde, acha que não é, mas tem. E até gostaria de que a Grolli falasse um pouquinho. O Harari ele tem alguma questão que ele traz alguma solução para isso em termos de tecnologia, nos algoritmos, quando se fala sobre... Sim. Podia falar um pouquinho para eles? Sim, que ele fala no livro que os algoritmos vão acabar tomando conta, vão acabar vindo do nosso lugar, e nesse negócio sobre o emprego de uma pessoa negra e uma pessoa branca, que a gente acaba, muitas vezes, ignorando a pessoa negra por conta desse preconceito enraizado, os algoritmos não vão ter
essa vista, no caso, essa fisionomia, para olhar para essas pessoas. Vai ser muito mais sobre questão intelectual e não sobre a questão racial. A capacidade, né? É. A competência e não a cor. Que deveria valer, né, para todos. Qualidade, competência e não a cor, né? Foi o que disse o professor Dario. Vamos pro próximo, Marcelo? Profissões do futuro. A outra Ana. Ana, profissões do futuro é um assunto também extremamente de um leque aberto e interessantíssimo. Seja bem-vindo à Rádio Independente. Boa tarde. Muito boa tarde, todo mundo. Então, essa foi uma tarefa proposta pela professora Angélica, da nossa escola. E uma das intenções era mostrar o quão longe a nossa criatividade podia chegar para inventar uma profissão, não era renovar ela, era inventar uma profissão completamente nova que substituiria ou que seria o futuro, né? Entre as profissões que foram apresentadas tiveram... o de vocês era... O nosso era sobre uma sociedade global, que ele traz bastante no livro. Era como se fosse uma ONU, mas daí de continentes que faziam o controle de armas nucleares e atômicas dos continentes. Da equipe da outra Ana, se não me engano, era design do metaverso, né? Isso. Da equipe do Lucas era... Robô professor. Robô professor. E da minha equipe foi um supervisor moral, que a função dele era basicamente acompanhar os que o Harari trata no livro, que as pessoas mais importantes do mundo não serão mais os políticos, os presidentes, e sim as pessoas que contêm uma enorme quantidade de dados, que seriam os proprietários de dados, como o Mark Zuckerberg, vamos dizer, por exemplo, que é dono do Facebook, do WhatsApp e do Insta agora. Eles seriam os grandes proprietários e essa profissão seria para supervisar, para impedir que ele não tentasse dominar o mundo, porque ele teria grande quantidade de robôs, que, como o Harari fala no próprio livro, o mundo vai ser dominado por robôs que vão conseguir chegar a ponto de identificar as tuas emoções. Eles vão conseguir ser capazes de ver a função bioquímica do teu cérebro e, com isso, eles vão poder definir quais os tipos de coisas que vocês iam gostar mais de ver, como uma série, um filme ou até um livro. Eu não duvido, até porque semana passada estivemos aqui recebendo o Adilson Metz, que é o presidente do Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E ele nos falou que ele acabou de voltar de Israel e ele disse que lá em Israel já tem não era um robô, acho que era uma espécie de câmera, enfim, que te identifica no teu rosto. E aí eles conseguem saber se tu vai ser uma pessoa que eles podem fazer o empréstimo, que vai ser uma boa pessoa para pagar, que vai fazer o investimento ou não. E 86% de assertividade. Então olha o que já está acontecendo lá em Israel e vai nessa linha, né, Ana, do que tu tá falando aí, que vai acontecer também, provavelmente, para boa parte do mundo. Exatamente. Interessante que tu falou isso, porque o próprio Harari cita no livro essa mesma... ideia. Ele fala sobre uma pessoa que vai pedir um empréstimo no banco e um algoritmo vai decidir só por olhar na tua cara se você é uma boa pessoa para ter um empréstimo. Será que a gente vai conseguir burlar, vai conseguir fazer uma cara um pouco diferente? Acho difícil, né? O Joel disse ali fora, então nós tradamos, né? Não, mas não é isso, já está acontecendo, né? E cada vez mais. E a gente tem que olhar para isso com um olhar de preocupação, mas também com um olhar responsável, no sentido de que a gente tem que se reinventar enquanto pessoa. E ele fala muito isso, né? Nós temos que nos reinventar, e cada vez mais. A profissão que a gente tem hoje, daqui a pouco, ali na frente, já não vai existir mais. Vai ser substituída. Mas é uma pergunta que eu faria até para o professor. A Ana falou em professor robô. E você, Daí, como um professor atuante, como é que recebe essa informação, essa situação? Nós tivemos recentemente, e ainda estamos vivendo, uma pandemia. Sim. Né, no mundo. E nós tivemos que dar aula em casa, né, usando sistemas de tecnologia. Não foi a mesma coisa, é longe de ser a mesma coisa, os alunos podem afirmar isso aqui. A presença do profissional da educação em sala de aula, eu diria que ela é insubstituível, né? Entretanto, vai ser uma ferramenta a mais, e o profissional da educação vai ter que saber lidar com isso. Isso é um complemento a vocês? Eu acredito que vai ser um complemento e já está sendo um complemento cada vez mais, né? Mas acredito que a nossa profissão, e não porque eu sou professor, mas a nossa profissão ela vai além de passar a informação. Ela vai além de contextualizar conteúdo.
mas ela é a relação com o aluno, né? Ela é a questão do olho no olho, isso é muito importante, né? Dentro de uma sala de aula. Mas, obviamente, que nós temos que ficar atentos a isso. E se isso vier a acontecer, né? E pode ser que aconteça realmente, nós temos que buscar soluções, né? Em curto espaço de tempo, você acredita? Se fala muito no ano de 2050 para essas questões todas aí que a gente está apontando, mas muito dessas questões já estão acontecendo, né? Então o ano de 2050 é um ano mágico para isso. Então nós temos que estar de olho, sim. Quando a gente fala com um aluno em sala de aula e o cara quer fazer uma arquitetura, um direito, uma medicina, né? Lendo o Yuval Harari, tu começa a ficar com grandes dúvidas sobre a tua profissão de futuro. É interessante fazer, né? Repensar, talvez, o modo como a gente está enxergando. E já vamos falar em metaverso, né? Isso é uma coisa que para vocês talvez já seja algo que já consigam lidar com uma certa naturalidade. Agora, pega as pessoas aí de média idade, ali, como eu, o Marcelo aqui, o Dario, e as pessoas quando já estão numa idade ainda mais avançada, bom, quando fala em metaverso é difícil, as pessoas tentam me explicar, eu ainda tenho dificuldade de entender o que está acontecendo. Está por vir ainda, e já está acontecendo. A gente sabe de vendas que acontecem no metaverso, de vez em quando, em festas de metaverso do final de semana, online, é uma coisa muito diferente, né? Mandar um abraço aqui para a Aline Horst, professora de alemão de vocês. Isso. Ela diz, hallo, alles Gute. Colégio Martin Luther. A Luciana Weidlich, fantástico esse projeto de leitura do Colégio Martin Luther. Também conosco aqui. E agora o Lucas Egevard, que é estudante também do Colégio Martin Luther e que vai falar sobre júri popular. Deixa eu perguntar aqui, todos vocês aqui, ou talvez da turma, todos sabiam o que era um júri popular? Tinham ideia, sabiam como funcionava? Sim, porque a gente já fez em outros projetos também de leitura. A gente, no nono ano, segundo ano agora, a gente fez no nono ano um debate popular sobre a questão da legalização do aborto. E também, não foi da legalização do aborto. Teve um também, que foi feito com a professora Clarice, que é a nossa professora de português, né? Que foi sobre a pena de morte, onde ela dividiu a turma em 3 grupos, que eram os grupos que iriam argumentar a favor, os que iriam argumentar contra, e um resto, vamos botar assim, entre aspas, que iria fazer questões aos 2 grupos. Algo que o colégio já vem trabalhando há mais tempo, então por isso que vocês já tinham conhecimento, mas imagino que muitas pessoas aí da idade de vocês não sabem o que vem a ser um júri popular. Lucas, qual é que foi a experiência de vocês, o trabalho de vocês? Olha, primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que a experiência do júri popular, na verdade, foi a melhor tarefa apresentada nesse projeto, na minha opinião. Eu acho que o debate de opiniões diferentes, mesmo que não seja sua própria, imposta a ti, mas eu acho que esse debate de opiniões diferentes é muito importante, principalmente no que a gente vive agora, né? Que, como a Ana levantou, a falta de tolerância, né? Nesse júri, foram apresentadas 2 questões, uma sobre o carro inteligente, né? Que tinha 2 personalidades, uma altruísta e outra egoísta, e uma outra questão de nacionalismo e globalismo. No primeiro debate sobre o carro altruísta e egoísta, foram mais uma conversa, né, sobre qual seria melhor. No final, o carro egoísta acabou ganhando, que por acaso era o grupo da Ana. E nesse debate foi até um pouco... Eu me impressionei, né, um pouco, porque foi algo bem profissional. Cada um defendia o seu lado. Cada um defendia o seu lado e até muito bem. Em alto nível. Em alto nível, incorporaram o personagem, principalmente o altruísta. Eles não largavam a mão, foi muito interessante. Eu queria abrir um parênteses sobre o que o Lucas falou, que o carro altruísta seria o carro que iria sacrificar o motorista em favor de, em um caso de um acidente de atropelamento, ele mataria o motorista e deixaria os pedestres sobreviver, enquanto o carro egoísta seria... Ao contrário. O contrário, ele mataria os pedestres. Ele sobreviveria, mas mataria os pedestres. Ele mataria os pedestres. E qual foi o que ganhou? O egoísta. E no livro também ele levanta uma votação que discussão fizeram. Essa, hein? E no livro ele fala que a maioria das pessoas que ele perguntou qual escolheriam o carro egoísta. Até o Joel também. O Joel? Só puxa o microfone dele. O Joel, a gente conversou ali fora um pouquinho, ele já trouxe algumas coisas, né? Mas assim, ele foi para a Espanha recentemente e lá ele andou em um carro autodirigível com o nome Tesla. O Tesla é o carro citado no livro do Harari, né? Então, aí tinha o Tesla egoísta e o Tesla altruísta. E uma coisa que me chamou a atenção no debate deles foi que uma das defesas
alegou o seguinte para o egoísta. Quando a gente entra numa aeronave, podem me corrigir se eu estou falando algo que não foi, né? Mas quando a gente entra numa aeronave, a aeromoça, ela faz todo aquele procedimento da emergência, em caso de algum problema no voo, e que máscaras cairão, né? Ela fala. Aí primeiro ela diz o quê? Ela fala que Máscara em Coloca- si mesmo. máscara em si bota mesmo. a máscara em si mesmo e depois você ajuda os com dificuldade. Então, essa é uma situação. Nós primeiros defendemos a nossa vida e depois a do outro, né? E que é uma questão extremamente natural, né? Então, Sobrevivência, né? quando tu vai analisar, poxa, mas como é difícil defender o egoísta, né? Não é difícil, não. Se a gente começar a pensar, é mais fácil defender o egoísta do que o altruísta. Gente, estamos com o horário já batendo aí. Eu só queria saber, a partir de agora, vocês... Queria falar mais coisa, Lucas? Não, tudo bem. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu só ia acrescentar aqui que eu acho que essa discussão do carro altruísta ou egoísta, na verdade, vai além de só escolher um lado. Porque tem muitas possibilidades aí, além do só, desvia pra bater ou desvia pra morrer. Eu acho que vai muito além disso tudo. E até porque a discussão de ou egoísta ou altruísta não faz muito sentido. Imagino quanto tempo foi de debate lá pra vocês. Deve ter dado uma meia hora. Era 15 minutos de apresentação e depois 5 de réplica e 5 de tréplica. Deu quase uns 40 minutos. Bom, a partir de agora, esses trabalhos, vocês vão fazer novos trabalhos, vão levar para outros lugares? O que vocês pretendem a partir de agora, diante de toda essa experiência aí que vocês tiveram? Não sei se o colégio também tem alguma coisa. Na verdade, esse livro é um livro extremamente informativo, então acho que muitas coisas a gente acabou absorvendo sobre isso. Eu, por exemplo, mudei muito a minha concepção de mundo de tecnologia depois de ler esse livro. Que o Harari, por exemplo, é uma pessoa que, se tu pesquisar mais a fundo sobre ele não usa smartphone, mas ele fala que a gente não tem que usar a tecnologia, a gente tem que compreender melhor ela. Eu, por exemplo, mudei muito a minha percepção das outras coisas que acontecem ao teu redor, que, na verdade, às vezes, tu acaba não ligando, né? Mas aí é cada um mais para as consequências na Mais pra sua si. vida, né? Pegando o gancho aqui da Maria, eu falei em aula hoje de manhã, nós estávamos falando em ética e política, né? A gente precisa olhar ao redor. A gente precisa sentir o que está acontecendo ao nosso redor. Eu fui a Venâncio ontem, Ricardo, tá? Aqui vai uma reclamação, tá? Para as autoridades. Estrada de boa qualidade, né? Excelente. Falamos disso ontem, né? É A todo momento. impressionante É bom a reforçar. cara de pau, tá? Dos governantes e que estão atuando na RS 130. Alguém tem que dar um jeito. A promotoria tem que atuar, tá? O prefeito aqui tem que atuar também. Os vereadores têm que atuar. Os deputados estaduais têm que atuar. Eu me senti roubado ontem, porque é cheio de buraco, tá? Eu tenho que desviar o carro várias vezes ali, tá? E ali na metade do caminho ainda tem que pagar 6,30. Aumentou, né? Isso. Eu disse, poxa, mas aumentou E ainda? tu sai do pedágio já cai num buraco ali. Mas só para informar, já tem uma licitação que a Giovanella já venceu. Resta saber quando vai começar, né? Mas o Ministério Público também interveio nessa situação. Acho que até demorou para ter uma resposta por parte da EGR. Teve muita pressão, mas vai acontecer. Esperamos aí os próximos capítulos. Mas é um belo exemplo. É isso aí, Daniel. A gente tem que estar de olho e eu acho que o livro é justamente isso. Nós precisamos estar sempre atenados e com o sinal de alerta ligado para as coisas que acontecem no mundo aí. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns aí pelo trabalho. O Martin Luther também, o Dario como professor, tem mais aqui outros professores, eu não sei se é professores ou pessoas. Boa tarde, galera linda e super competente. Parabéns a Cristiane Bepler, que manda aqui, Karen Kern também, quanto orgulho dos nossos alunos. Parabéns pela participação. Mais gente aí nos acompanhando. Obrigado e sucesso. Nota 10 pelo projeto. E a gente aprende junto, né, Ricardo? É isso aí, legal. Uma boa dica de leitura, né? Pelo jeito todo mundo aprovou, né? Sim. Valeu. Esses foram então o Dario Delavald, professor do Colégio Martin Luther, a Ana Carolina Peter, o Lucas Egevard, a Maria Eduarda Grolli e a Ana Carolina Lagemann, alunos do Colégio Martin Luther que participaram desse projeto 2 para as 4.